um homem fez algo completamente sem sentido para muitos. Ele plantou sementes no mesmo lugar por décadas. Por que será que ele fez isso e quais foram as consequências? Onde seus esforços o levariam? Para ver o resultado de tirar o fôlego, continue assistindo. Há pessoas que definitivamente parecem ter nascido com mãos abençoadas para a plantação. E uma dessas pessoas é um homem que conheceremos hoje, chamado Jadav Payeng. Há alguns anos foi confirmado por diversos estudos que as plantas têm sentimentos e captam emoções humanas, e dependendo de como o cuidador está psicologicamente, elas sentem a vibração e atraem todo e qualquer tipo de emoção que a pessoa estiver sentindo naquele momento. No caso do nosso amigo Jadav, e pelo crescimento de todas as plantas que ele tocou, comprovaremos que ele transmitiu sua energia positiva e otimista para elas. Porém, para entender melhor, vamos voltar 38 anos atrás, quando esse homem tão especial era apenas um garoto. Essa incrível história se inicia na ilha de Majuli, em Assam, na Índia. A nível de curiosidade, a ilha de Majuli é a maior ilha fluvial não somente da Índia, como também uma das maiores em todo o globo terrestre. Futuro brilhante. Jadav nasceu numa família muito humilde, com pais que se esforçavam todos os dias para dar um futuro melhor para o garoto. Mas a ironia está logo aí, pois seria esse menino que futuramente impactaria não somente a vida de seus pais, como de todos os moradores da ilha de Majuli. O garoto ainda não tinha muita certeza do que gostaria de fazer quando crescesse. Porém, mesmo assim, se dedicava aos estudos. No entanto, ele não ficava somente nisso. Jadav, assim que chegava da escola, fazia seu dever de casa e quando terminava tudo o que tinha para fazer, saía para brincar com seus amigos em meio à floresta. Ele amava correr junto deles por todas aquelas árvores, costumavam disputar quem subia mais alto e amavam quando encontravam algum animal inusitado pelo caminho. Tudo era muito simples em sua casa, mas Jadav sentia que morava em um lindo paraíso. No ano de 1979, Jadav, que já estava com 16 anos de idade, estava prestes a ver algo que o acertaria no peito e que lhe causaria uma grande dor, ao ponto de tomar uma grande decisão. Pelo que lutar. Certo dia, após voltar da escola, ele almoçou e sentou para fazer o dever de casa. Seu trabalho era escrever uma redação sobre como o homem estava impactando o meio ambiente em que vive. Mesmo sem muita inspiração, Jadav até pensou em começar a escrever, mas sentiu que se caminhasse um pouco pela ilha e tivesse contato com a floresta, veria com seus próprios olhos o que o homem andava fazendo com o meio ambiente. Na época, Jadav não sabia, mas aquele seria o start inicial para o nascimento de um ativista ambiental, e essa pessoa seria ele. Enquanto caminhava pela ilha, ele decidiu ir muito além da mata que costumava brincar com seus amigos. Após alguns minutos, ele se deparou com uma cena muito triste. Era uma vasta extensão de terra, sem uma árvore sequer. Essa destruição ocorreu pois havia tido uma enchente há algumas semanas atrás, que arrancou as árvores do solo. O jovem correu os olhos pela terra e se deparou com um grande número de cobras que faleceram devido ao calor excessivo. Infelizmente, isso aconteceu porque não haviam mais árvores suficientes onde elas estavam habitando, e não tinham para onde correr ou se esconder nos dias que fizeram muito calor. Quando viu toda aquela cena dolorosa, ele não somente teve a inspiração para escrever sua redação, como também teve uma inspiração para a vida. Um novo sentimento brotou em seu coração e, através de suas mãos, ele faria a diferença no lugar em que morava. Jadav disse para si mesmo que não descansaria enquanto a ilha de Majuli não fosse salva, e aquela se tornou sua missão de vida. Jadav, até então, estava alienado pelo sistema. Toda aquela destruição estava
estava tão perto dele e ele nunca havia notado. Caminhando mais um pouco para além da floresta, ele notou o quanto não somente a flora estava sofrendo, mas também a fauna. Além das cobras sem vida, ele notou algo mais adiante. O jovem sempre foi um ótimo observador, mas até então sentia que estava carregando uma venda diante de seus olhos, à medida que via aquelas cenas. Jadav notou uma diminuição considerável na quantidade de pássaros migrando para além do lugar onde ele morava. Naquele momento, ele ficou ainda mais preocupado e decidiu buscar respostas com os anciãos da aldeia sobre o que estava acontecendo, pois quando o assunto era a natureza, eles tinham uma sabedoria gigantesca. Assim que Jadav chegou na aldeia dos anciãos, ele contou toda a situação que viu além da floresta. Os mais velhos explicaram para o jovem a conexão extrema que há entre o meio ambiente e as criaturas que ali vivem, e é realmente algo muito fácil de entender, visto que se as árvores vão embora, elas levam consigo as casas dos animais, como por exemplo das cobras ou dos pássaros que ali habitavam. Jadav, um garoto de apenas 16 anos de idade, tinha obtido naquela tarde mais consciência ambiental do que boa parte dos moradores daquele vilarejo, e sabia que ele e seu povo poderiam falecer futuramente assim como aqueles animais pelo mesmo motivo, a menos que alguém fizesse algo. Tornando possível. Os anciãos do vilarejo viram o interesse e motivação do jovem em fazer algo pela natureza. Então, lhe deram algumas mudas de bambu e sementes e pediram para que ele plantasse onde havia ocorrido a destruição. Jadav ficou entusiasmado em ver como os mais velhos o trataram e acreditaram que ele faria algo por aquele vilarejo, e fez assim como lhe foi dito. Ele caminhou em direção à ilha que estava a alguns quilômetros de sua aldeia natal e começou a plantar aquelas sementes com que foi presenteado. A técnica que Jadav usou não foi nada sofisticada. Ele começou a se aventurar em sua busca de salvar o meio ambiente com apenas um graveto e algumas sementes. As espalhou pelo chão e em seguida repetidamente furou a terra com o graveto para criar buracos profundos o suficiente para que elas criassem raízes. Jadav começou assim, timidamente plantando bambus. E de acordo com que os dias iam passando, ele se interessava ainda mais em continuar fazendo o que iniciou. Todos os dias, quando chegava da escola, ele terminava seu dever de casa, batia na porta de seus vizinhos, pedindo qualquer tipo de muda de planta que tivessem. Ao passar dos meses e até mesmo anos, Jadav começou a expandir a quantidade de espécies que plantava. O desejo do coração daquele homem era cultivar uma verdadeira floresta, para evitar a erosão da terra na área. E com toda essa garra, ele foi fazendo o seu sonho se tornar realidade. À medida que suas árvores iam crescendo, Jadav sentia ainda mais orgulho, mas sabia que teria que se empenhar em proteger tudo aquilo. Sim, super curioso. Infelizmente, nem todos estavam felizes com o que esse homem estava fazendo pela natureza. A maior ameaça que Jadav enfrentava não era somente as enchentes e o clima seco que estava causando a erosão do solo. O principal problema eram os homens. Se Jadav vacilasse, em algum momento, eles certamente iriam até a floresta para destruir algumas árvores para obter algum ganho econômico e os animais ficariam vulneráveis novamente. Reconhecendo a causa. Jadav sentia que aquele definitivamente era seu projeto de vida. Ele sentia que não queria estar em mais nenhum lugar que não fosse ali. Ele terminou seus estudos, continuou suas plantações e, inclusive, empreendeu com seus pomares, conseguindo tirar uma boa renda com as frutas e legumes que cultivava em casa. Ele se sentia completo, pois a natureza o chamava, mas ele só não tinha ideia que logo mais se sentiria realmente completo. Uma linda moça chamada Maya, que se mudou para a ilha de Majuli, soube do que Jadav estava fazendo por sua região e ficou encantada quando o viu pela primeira vez. Eles se apaixonaram perdidamente e não demorou muito para se casar. E com os anos, Jadav se tornou pai de 3 filhos, muito fortes e saudáveis. Aquele homem, desde que seus filhos eram pequenos, sempre se preocupou em explicar a importância do meio ambiente para eles. E assim, seguiu Jadav, por décadas plantando suas árvores sozinho. Com o tempo, ele foi pesquisando e desenvolvendo técnicas para nutrir a vegetação já existente
existente e implementar outras espécies para criar um ecossistema próspero. Esse homem, que mudou completamente o lugar em que morava, ficou conhecido mundialmente a partir do momento em que um fotojornalista e entusiasta da vida selvagem chamado Jitu Kalita o descobriu no ano de 2007. Jitu pediu a Jadav para registrar sua história de vida. Aquele homem simples aceitou, pois acreditava que futuramente isso poderia impactar a vida de outras pessoas de uma forma positiva. E Jadav estava certo. Jitu gravou um documentário chamado Forest Man, que acumulou até a data de hoje quase 6 milhões de visualizações no YouTube. Faça sua parte. Jadav foi capaz de criar sozinho uma floresta do tamanho de 800 campos de futebol. Esse homem fez uma grande diferença, não somente onde mora, mas por menor que possa parecer, isso com certeza teve um grande impacto ambiental no planeta Terra. Deixamos aqui essa missão para você, super curioso. Não precisa fazer como Jadav e criar uma floresta imensa, mas comece com um vasinho de planta ou separe um local no quintal da sua casa para plantar uma árvore. Pode até parecer que não é muita coisa, mas o meio ambiente e as gerações futuras agradecem. Afinal, como diz aquele velho ditado, você colhe o que planta. Há pessoas que se importam com coisas que nenhuma outra se importaria, e um homem chamado Sergei Sotnikov era uma dessas pessoas. Ele limpou um determinado lugar por anos até que algo incrível aconteceu.